Olá, tudo bom, né? Seja bem-vinda. Boa tarde. Por enquanto somos só nós duas, né? Uhum. Então, para situar você e todo mundo, né? A gente está estudando uma lição do livro do 100, né? Que a gente hoje é o estudo do 100, e é a lição 134, que é que eu percebo o perdão tal como é. Semana passada nós vimos até o parágrafo 10, e hoje a gente dá continuidade através do 11 e vamos ver até onde vai, né? Porque são 17 parágrafos. Então eu vou colocar aqui o PDF, só um instante. Ó, tá aqui. Você está vendo o PDF, né? Tô vendo. Ah, tá. Então tá, ó. Aí, deixa eu ter que colocar isso para cá. O parágrafo é o parágrafo 11, que é através dessa ponte, né? Então, aí eu vou ler o parágrafo, ou seja, quando você né, como você não acompanhou o último, eu vou pegar esse pedacinho final aqui, ó. O perdão está entre as ilusões e a verdade, entre o mundo que vês e o que está além, entre o inferno da culpa e a porta do céu. Aí a gente conversou bastante sobre isso. Daí ele diz assim no 11, através dessa ponte, ou seja, eu entendo que aqui, né, ó, tão poderosa quanto o amor, que depositou sobre ela a própria bênção, todos os sonhos do mal, de ódio e de ataque são silenciosamente trazidos à verdade. Eles não são mantidos para se expandirem, provocarem tumultos e aterrorizarem o tolo sonhador que acredita neles. Esse foi gentilmente despertado do seu sonho pela compreensão de que o que ele pensa ter visto nunca existiu. E agora não pode sentir que todas as possibilidades de escapar lhe foram negadas. Eu vou ler a primeira frase, vamos ver o que a gente vai conversar. Através dessa ponte, tão poderosa quanto o amor, que depositou sobre ela a própria bênção, todos os sonhos do mal, de ódio e de ataque são silenciosamente trazidos à verdade. O que você entende disso? Eu vou botar esse tema aqui, através dessa ponte, ele está falando do perdão? Eu entendo isso que eu ia falar. A gente, vamos dizer assim, através dessa ponte, ou seja, através utilizando a ferramenta do perdão, né? Uhum. Aí ele está dizendo, pelo menos assim que eu entendo, tão poderosa quanto o amor, que depositou sobre ela a própria bênção. Todos os sonhos do mal, de ódio e de ataque são silenciosamente trazidos à verdade. Como é que funciona isso? Como é que seria a ideia, né, assim, da gente perceber isso quando a gente faz? A gente faz, só que a gente às vezes não entende as palavras desse livro. Uhum. Você quer falar ou você quer que eu fale alguma coisa? Não, pode falar. Então vamos botar aqui, vamos conversar assim, ó. Através dessa ponte, ou seja, a gente vai partir do princípio que a ponte é a ideia do perdão. Ou seja, tão poderosa, né? Ou seja, né, ele é tão poderoso quanto o amor que depositou sobre ela, né? Sobre o caso a ponte, né? Sobre o perdão, a sua própria bênção. Ou seja, o amor depositou, né? Todos os sonhos do mal, de ódio e de ataque são silenciosamente trazidos à verdade. Como é que é esse movimento? É isso aí que eu quero entender. Eu vou te explicar o que eu entendi, tá? Tá certo. É o seguinte, a nossa mente, ela não para de falar. E normalmente a nossa mente, ela é cheia, só um pouquinho aqui que eu tenho que deixar alguém entrar. Era um pouquinho que agora eu nem sei como é que faz isso aqui. Permitir. Alexandra entrou. Olá, Alexandra. Espera que ela não entrou. Entrou. Acho que entrou, né? Pelo menos eu permiti. Aí, ó. Ah, tá aí. Olá, Alexandra. Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Então, a gente está estudando, dando continuidade ao que nós estudamos na semana passada, tá? A gente está estudando o que eu perceba o perdão tal como é, né? E a gente está olhando o parágrafo 11. Então, eu estava dando uma explicação, aí você vai acompanhando, depois a gente vai dando continuidade, tá bom?
Ó, então, através dessa ponte, né, como a gente falou, a gente usou a ideia de que a ponte seria o perdão. Tão poderosa quanto o amor, ou seja, essa ideia, né? O perdão é tão poderoso quanto o amor, né? É porque, como tem gênero, né, a gente às vezes, né? Aí ele fala assim, que depositou sobre ela, ou seja, sobre o perdão, ou sobre essa ponte, a própria bênção. Aí ele diz assim, todos os sonhos do mal e de ataque são silenciosamente trazidos à verdade. Então, voltando ao que a gente estava falando, a nossa mente, ela não para nunca de falar. E, normalmente, se nós tivermos um mínimo de autoobservação, ou seja, de tentativa de presença, nós vamos ver que os nossos pensamentos são turbulentos, burburinhos. Então, isso são o quê? Todos os sonhos do mal, não é? Uhum. A gente está dormindo, não é assim? De ódio e de ataque, não é assim? Que muitas vezes a gente está com a mente perturbada, né? Seja até por uma coisa simples, a gente pode ficar desse jeito. Mas aí ele fala assim, silenciosamente traz a verdade. Como é que a gente consegue fazer isso? Quando nós nos recordamos de nós, a mente tem que silenciar. Não é assim? Nós não conseguimos ter o uso da ferramenta do perdão se nós não nos recordarmos de quem nós somos. Não é? Então, pensando nesse momento, ó, através dessa ponte tão poderosa quanto o amor, que depositou sobre ela a própria bênção, todos os sonhos do mal e de ódio e de ataque são, você recorda, silenciosamente trazidos à verdade. Daí ele fala assim, eles não são mantidos para se expandirem, provocarem tumultos e aterrorizarem o tolo sonhador que acredita neles. Ou seja, naquela hora, quando você entra na ideia de usar a ferramenta de perdão, você não aumenta mais a confusão, você não tem tumultos, né? Ou seja, o seu sonho, que é aquele momento ali, você está sendo um tolo, sonhando com a ilusão, né? O sonhador que acredita neles. Aí ele assim, esse foi gentilmente despertado do seu sonho pela compreensão, ou seja, a pessoa, ele foi gentilmente despertado pelo seu sonho pela compreensão de que ele pensava ter o que ele pensava ter visto, o que ele pensava ter visto nunca existiu, né? Ou seja, a doidura, a insanidade que ele estava vivendo naquele momento. Agora não pode sentir que todas as possibilidades lhe escaparam, que todas as possibilidades de escapar lhe foram negadas. Ou seja, quando ele estava no momento de insanidade, ele estava sem rumo e sem nada. Então, quando ele usa uma ferramenta do perdão, ele entende que nada lhe foi negado. É assim que eu entendi. Eu vou até aqui. Se você quiser falar alguma coisa mais. Só não entendi isso aqui. E agora não pode sentir que todas as possibilidades de escapar lhe foram negadas. Repete isso aí, o entendimento seu sobre isso. Pensa bem, como é que a gente normalmente faz? Né? Faz ainda, né? Porque a gente não é, né? Mas normalmente antes. Se alguém nos trata mal, ou se alguma coisa que vem de fora nos dá um desconforto, e aí começa blá 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 blá, e aí aquela agonia, aquela coisa ruim, né? E aí você começa a tentar não pensar naquilo, mas parece que aquilo toma conta de você, né? Então, nesse momento é usar o perdão. Aí nesse momento você entende que a possibilidade desse amor ou desse perdão existir é real, ela não foi negada, ela não vai escapar. É assim que é como se naquele momento você mirou e acertou. Muito bom. É isso que eu entendi, tá? Não sei se... Tá certo. Tá? Uhum. Vamos lá. Então, deixa eu botar aqui agora. Ó, o 12. Peraí que eu vou voltar aqui. Ó. O 12. Ele não tem que lutar para se salvar. Não tem que matar os dragões que o perseguiam em seus pensamentos. E nem precisará erguer os pesados muros de pedras e as portas de ferro que o manteriam a salvo em seus pensamentos. Ele pode retirar a pesada e inútil armadura feita para acorrentar a sua mente ao medo e à miséria. E o seu passo é leve, e quando levanta o pé para avançar mais um passo, deixa as estrelas para trás para indicar o caminho àqueles que o seguem. Muito legal esse pedaço, né?
Ó, ele não tem que lutar para se salvar, né? Não tem que matar os dragões que o perseguiam em seus pensamentos. Isso aqui é claro que a gente entende uma coisa que nós estudamos chamado modo sobrevivência. No modo sobrevivência, normalmente usa a expressão de um leão, né? Não tem que matar o leão, né? Aquela sensação, né? A gente vive assim, né? Não tem que lutar para se salvar, porque a gente vive no modo sobrevivência, de luta e fuga, né? De medo, ressentimento, mágoa. Daí ele assim, ó. E nem, ó, ele fala assim, ele não tem que lutar para se salvar. Não tem que matar os dragões que o perseguiam em seus pensamentos. Aí ele fala assim, e nem precisará erguer os pesados muros de pedras e as portas de ferro que o manteriam a salvo em seus pensamentos. Né? Porque quando... O que você entendeu por isso? Então, esses muros de pedras e portas de ferro, eu entendo que é as crenças, os nossos fanatismos, os nossos dogmas, ou seja, aquilo que está lá arraigado dentro de nós. Então, ele não precisa erguer, porque ele fala assim, ele pode retirar a pesada e inútil armadura, né? Ou seja, a personalidade, todo o conceito de que ele tem sobre si mesmo, né? Feita para acorrentar a sua mente ao medo e à miséria. Certo? É a culpa também, que a gente fica, às vezes... Eu não te ouvi, Peraí, deixa eu me fazer um pouquinho. Se trata também da culpa, da gente também ficar se culpando muitas vezes. Peraí, só um pouquinho que eu vou... fale novamente que o som está um pouquinho abafado. Se tratando também de culpa, da gente ficar se culpando. Deu para ouvir? Deu para ouvir, mas você está falando em que parte do texto? Quando fala assim de tirar, não ficar, deixa eu ver aqui. Quando ele fala assim, não tem que matar os dragões e o perseguiam em seus pensamentos. Uhum. Entendi. Isso aí. Entendi. Ó, porque pensa assim, ó, ele não tem que lutar para se salvar. A gente fala muito sobre o modo sobrevivência, não fala? Assim. Lembra do modo sobrevivência? A sensação de que a gente tem um leão atrás da gente, que sempre a gente está com medo, com perigo, né? Às vezes a gente pode estar até num lugar tranquilo, né? Vamos dizer assim, a gente está ali na beira de uma praia, olhando a natureza, e está com uma sensação... Ou seja, essa é a sensação. Ele não tem que lutar para se salvar, porque a sensação é que parece que alguma coisa vai acontecer e você tem que sempre... Eu vou só desligar o seu microfone, porque está dando a coisa, tá, Alexandre? Aí ele fala assim, ó, e aí ele não tem que matar os dragões que o perseguiam em seus pensamentos. Lembra do leão, que fala, né, que a gente tem que matar um leão por dia, que tem um leão atrás da gente? É a mesma coisa, ele usou a expressão dos dragões, né? Porque o dragão é aquela coisa imensa, né? Bom, aí tá. E nem precisará erguer os pesados muros de pedras e as portas de ferro que o manteriam a salvo em seus pensamentos. Portas de ferro e muros de pedra são as crenças, são os dogmas, e são até as nossas mágoas, muitas vezes, né? Daí ele fala assim, ó, ele pode tirar a pesada e inútil armadura feita para acorrentar a sua mente ao medo e à miséria. Então é aquilo que, a roupa que a gente veste, ou seja, o ego no corpo, né? Como a gente diz, né? Ou seja, esse corpo aqui, deveria servir ao ser. Quando a gente faz esse movimento, ele passa a servir ao ser, senão a gente usa a armadura do ego, né? Aí ele fala assim, o seu passo é leve e quando levanta o pé, né? Ou seja, vamos imaginar que agora ele está atravessando aquela ponte que ele falou lá no parágrafo anterior, né? Quando levanta o pé para avançar mais um passo, deixa estrelas para trás, não é? Para indicar o caminho àqueles que o seguem. Porque quando uma pessoa trabalha com perdão, ela está limpando ou está tirando muito do campo inteiro. E todo mundo que está em volta dela está sendo abençoado com com essa ação que ela está fazendo. Deu para entender agora? Entendi, sim. Entendi. Ficou muito bom. Muito bonito isso. Entendi. Pode seguir. Tá, vamos lá.
Agora... Ó, 13. O perdão tem que ser praticado, pois o mundo não pode perceber o seu significado, nem prover um guia para te ensinar as suas beneficências. Não existe em todo o mundo nenhum pensamento que conduza à menor compreensão das leis que ele segue e do pensamento que ele reflete. Ele é tão alheio ao mundo quanto à tua própria realidade, e, no entanto, une a tua mente à realidade em ti. Aqui é uma coisa mais simples, né? Ele está dizendo assim, o perdão tem que ser praticado, ou seja, nós devemos buscar praticar o perdão, né? Por isso que a gente está estudando que eu perceba o perdão tal como ele é. Por quê? Ele diz assim, pois o mundo não pode perceber o seu significado, nem prover um guia para te ensinar as suas beneficências. Ou seja, o que eu entendo assim, quando fala praticado, ele tem que ser vivido por nós. Porque não conforme aqui, a gente não está conversando, está falando, papapá, isso pode ser muito legal, muito bonito, mas se a gente não faz a prática em si, né, no sentido de levar a prática, ele não vai, nós não vamos entendê-lo, nós não vamos conseguir, por mais bonito que seja um texto, por mais bonito que alguém fale, por mais bonito que as coisas sejam, porque ele fala assim, ó, o perdão tem que ser praticado. Pois o mundo não pode perceber o seu significado, nem prover um guia para te ensinar as suas beneficências. Porque só você fazendo sabe quais são os benefícios. A gente pode falar, nossa, perdoar é a coisa mais maravilhosa do mundo. Sem dúvida. Mas, se a outra pessoa não prova desse tipo de ferramenta, ou não busca praticar o perdão, é só na mente. Daí ele fala assim, não existe em todo mundo nenhum pensamento que conduza à menor compreensão das leis que ele segue e do pensamento que ele reflete. Porque quando você perdoa, ou quando acontece essa ideia, né, assim que nem quando a gente tinha um grande trauma no passado, uma grande mágoa, aquilo desapareceu, você não tem nem às vezes palavras para explicar, porque às vezes você não consegue nem lembrar por que você tinha a mágoa daquela pessoa, porque desaparece, né? Aí ele fala assim, ele é tão alheio ao mundo quanto à tua própria realidade, porque a gente entende que algo aconteceu, que não tem explicação, mas algo aconteceu e foi muito bom. Aí ele fala assim, e no entanto, une a tua mente à realidade em ti. Esse é o movimento. Deu para entender ou ficou fora? Deu? Tá. Entendido. Entendido. Alguém mais quer fazer alguma pergunta dessa parte? Você está com o PDF aí, ô Neilene? Tô bem aqui na tela. Tô te acompanhando na tela. Tá, então você não quer ler para nós o 14? Posso. Por favor. O som tá bom? Tá ouvindo direito? Tá, tô ouvindo bem. Tá. Hoje praticamos o verdadeiro perdão para que não seja mais adiado o momento da união. Pois queremos nos encontrar com a nossa realidade em liberdade e em paz. A nossa prática venha ser a marca de nossos passos que ilumina o caminho para todos os nossos irmãos que nos seguirão até a realidade que compartilhamos com eles. Para que isso possa ser realizado, vamos dar 15 minutos por 2 vezes hoje e passá-los com um guia que entende o significado do perdão e que nos foi enviado para ensiná-lo. Vamos pedir-lhe que eu perceba o perdão tal como é. Como aqui é uma lição, né? Então, para alguém quem nunca viu as lições do 100, ele costuma ter um texto, né? E depois ele dá um tempo. Às vezes no início, principalmente nas primeiras lições, é 1 minuto. Aqui ele já está dando 15 minutos, porque a gente já está na lição 1, 3, 4. Então ele é meio homeopático as lições do 100, né? Então vamos lá assim, ó. Hoje praticaremos o verdadeiro perdão. Então vamos supor, né, aqui no caso a gente está estudando a lição, né? Mas se caísse nesse dia essa lição, né, nesse número, hoje praticaremos o verdadeiro perdão para que não seja mais adiado o momento da união. O que vocês entendem da união? É porque
não existe união com falta de perdão, né? A união é que o perdão é que nos leva à união, né? Hoje praticamos verdadeiro perdão para que não seja mais adiado o momento da união. Certo? E aí também perdoa, a gente pode pegar a união com... com o todo, né? Com Deus. Porque quando não tem um perdão, nós nos desconectamos, né? Não tem conexão. A gente nem desconectamos, a gente não está conectado. Seria meio assim. Não está conectado. Né? Força divina. Eu lembro que às vezes, nas práticas que a gente fala lá, o doutor Joe fala conectar, né? Conectar. Aí ele fala assim, pois queremos nos encontrar com a nossa realidade em liberdade e em paz. Quem é a nossa realidade? Pelo menos dentro do meu entendimento eu tenho uma ideia. O que vocês entendem? Pois queremos encontrar com a nossa realidade em liberdade e em paz. A nossa realidade é quando nós estamos no momento presente, que a gente está no estado de consciência plena, né? Sim. Aí a gente encontra com a nossa realidade, né? Pode falar, Alexandra. Não, ela estava falando, estava completando. Como ela falou, a consciência plena é a nossa essência, né? Eu também, na minha mente veio isso, o Alexandra, tipo, pois queremos nos encontrar com nosso próprio ser, a nossa própria essência, ou como a Nerilene falou, no final acaba o movimento sendo muito semelhante, né? Em liberdade e em paz, tá? Daí ele fala assim, a nossa prática vem a ser a marca dos nossos passos que iluminam o caminho para todos os nossos irmãos. Aqui talvez a gente tenha que refletir para entender realmente o que é o perdão, porque o perdão tem uma amplitude imensa. Ele muda o futuro, o nosso futuro, né? Ou muda o momento presente e muda o futuro, como muda traz o passado. Tá? Aí ele fala assim, a nossa prática vem a ser a marca dos passos que iluminam o caminho para todos nossos irmãos que nos seguirão até a realidade que compartilhamos com ele. Para que isso possa ser realizado, vamos dar 15 minutos por 2 vezes hoje e passá-los com o guia que entende o significado do perdão e que nos foi enviado para ensiná-lo. Vamos pedir-lhe que eu perceba o perdão tal como é. Quem é o guia, gente? Não é o Espírito Santo? Certo. Para que eu possa realizar, vamos dar 15 minutos por 2 vezes hoje e passá-los com o guia. Então, um guia até com G maiúsculo. Que, também maiúsculo, entende o significado do perdão. Porque não é a mente certa, ou seja, a mente certa, ela funciona com a ajuda do Espírito Santo. Então, quando se a gente se rende a essa ajuda, né, se rende a esse guia, ele tem como nos ensinar, ele entende a ideia do perdão, que nos foi enviado para ensiná-lo. Então, no início, a gente sempre tem auxílio do Espírito Santo. Depois, até ele fala que a conexão ela se torna diferente, mas no início nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, que é esse que atua fazendo com que a mente certa comece devagar a aparecer, conforme nós vamos nos dando conta, nos ligando a ele, nos conectando a ele, né, como se diz. Hein, Sara? Levantei a mãozinha aí, se parece que você não viu, né? Não, desculpa. Não, é só para falar que é um tema que está muito relacionado com os livros do Joy, né? Porque ele fala... Porque quando você não está no estado de perdão, o que você vibra não é muito legal, né? Então, o que você vibra, como você quer mudar uma realidade, né? Se o que você está vibrando... Aí eu lembrei daquele caso, daquela
bem no começo do livro dele, Da Ana? da Ana, né? No caso da Ana ali, ela estava com a falta de perdão para o marido, com a falta de perdão para si mesma, né? Então, que gerou tantas doenças, né? E ela teve que realmente mudar o aspecto dela, da questão do que ela estava vibrando, ela conseguiu uma saúde. E ali você viu que a gente vê, isso é para a gente entender o tanto que isso é sério. Ela estava em tratamentos, né? Estava tomando remédio. E aí, mas a coisa estava complicada, né? Porque a essência dela estava desconectada, né? Então, não existia perdão ali. Existia uma revolta, uma não aceitação, e a coisa só foi complicando. Então, isso é tão sério, e às vezes nós em evolução, tanto aqui encarnado como desencarnado, como passar para o outro lado, perdemos muito tempo num estado mental cristalizado do não perdão, né? Sim. Isso nos atrapalha muito no nosso crescimento, né? Do perdão a si, do perdão ao próximo, perdão à situação, seja o que for, né? É como você estagnasse, né? E porque é o que você vibra, né? Essa desconexão atrapalha muito. Só para lembrar aqui, ó. Ele não tem que lutar para se salvar, não tem que matar os dragões que o perseguiam em seus pensamentos. É mais ou menos o que você disse. Ou seja, a gente tem essas coisas, essas nuvens, essas coisas na mente o tempo inteiro. E isso é normal, né? Não é natural, mas é normal. É normal. E a maioria, muitas das pessoas hoje em dia, como a gente já falou, né? Elas pensam que são a mente delas. Uhum. E quando a gente vai vendo, estudando um pouco, nós vamos entendendo que a gente não é essa mente. Ela não tem nada para nos dar, é muito maluco isso. A gente vai percebendo que nada é nenhuma solução, nem assim, como é que a gente vai dizer assim, como se ela, um alento, né? Uhum. Sabe assim? Que parece que tudo que você tenta trocar com ela ela só te faz mal, ou ela nunca vai te dar uma boa solução. Por isso que fala daquela parte, né, do silêncio. Deixa eu pegar aqui um pedacinho, ó, porque aí a gente vai entendendo aqui, ó. Peraí, ó. Eles não são mantidos para se expandirem, não, aqui, ó. Através dessa ponte tão poderosa quanto o amor que depositou sobre ela a própria bênção, todos os sonhos do mal, de ódio e de ataque são silenciosamente trazidos à verdade. Então, quando fala aqui o silenciosamente, é exatamente isso que acontece. Né? Ou seja, a gente... essa mudança dentro de nós, ela sempre vem através de um silêncio mental, ou seja, quando a gente não olha a mente errada, a mente que fala, que argumenta dentro de nós. A mente do ser, ela é tranquila, ela é outra mente. Então, de vez em quando, conforme a gente vai fazendo esse trabalho, a gente vai percebendo ela agindo em nós. E aí nós olhamos o mundo de uma outra forma. É mais ou menos assim que eu entendo. Né? Incrível que essa mente sempre quer ter razão, né? Sempre, não, ela sempre tem razão, ela não quer. Ela não quer, ela sempre tem razão, né? Não, ela sempre tem razão. E ela sempre dá um jeitinho de te dar um perdido, e ela tem razão. Aí depois ela fala assim, eu não te falei. É muito doido isso, né? Demora um tempo a gente deixar de prestar tanta atenção. E daí, aí a ideia, né? Nós vamos prestar atenção de forma separada dela. A gente não vai entrar na conversa. A gente só vai olhar para ela e ficar olhando, né? Sair de novo, né? Mais ou menos assim que a gente começa, né? E aí, conforme ela se... demais, agora você vai para a luz, vai para o perdão, porque você está falando mal da vida dos outros, você está falando de si mesmo, você está moendo as mágoas, né? Aquela coisa assim. Não é isso que a gente... Tem um pouquinho dentro de si isso, né? Um pouquinho de cada. Né? Vamos ler o 14 aqui, ó. Hoje praticamos o verdadeiro perdão
Não, peraí que esse aqui eu já li. Peraí que... Meu Deus. O 15, ó. Em seguida, esse aí é legal, ó. Em seguida, escolhe um irmão conforme a orientação que ele vai te dar e enumera os seus pecados, entre aspas, um por um, à medida que passam pela tua mente. Certifica-te de não te deteres em nenhum, mas reconhece que só estás usando as suas ofensas para salvar o mundo de todas as ideias de pecado. Reflete brevemente sobre todas as coisas ruins que pensaste sobre ele e a cada vez pergunta a ti mesmo: eu me condenaria por fazer isso? Não é? Verdade. Não, mas assim, né? A gente já viu uns pedaços, né, falando sobre uma coisa parecida. A tendência nossa, quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, é a gente mentalmente já reacionar, né? Ou ele está fazendo isso porque está de má vontade, ou ele está fazendo isso porque eu pedi, mas ele não quer. Não, é tanta conversa, não é assim? Né? Então, aí o que acontece? Ou ele fez aquilo, qualquer coisa que alguém fez a nós, a gente, se não é do agrado do ego, porque o ego ele tem um script. Então, se a pessoa não chega assim, né, daquele jeito que a gente achava que tinha que chegar ou fazer, a tendência nossa é ir falar no mínimo, mentalmente. Às vezes a gente também usa o verbo, né? Aí o que ele está querendo dizer? Que se hoje, toda vez que você lembrar, daí ele está falando para o Espírito Santo te guiar nisso. Então, quando alguém aparecer na mente, é para usar isso. Ó, escolhe um irmão conforme a orientação que ele vai te dar e enumera os seus pecados, porque os pecados é dele, ele é um pecador, que ele errou, né? A gente coloca ele na cruz e taca a pedra nele, né? Aí, assim, um por um, né? Todos os pecados, todas as raivas, os sentimentos. Aí ele fala assim, à medida que passam pela tua mente. Por isso que aí, nessa hora, separa da mente. Aí fala assim, certifica-te de não te deteres em nenhum dele, né? Porque se a gente entra muito a fundo, a gente volta ao momento insanidade. Mas reconhece que só estás usando as suas ofensas, ou seja, a sensação de ofensa que a pessoa te cometeu, para salvar o mundo de todas as ideias de pecado, né? Porque a gente acha que o próximo sempre é o pecador. Isso é interessante, mas eu estou fazendo isso aí com o Ho'oponopono, né? Sim. Por exemplo, eu procuro sentir em relação à pessoa que eu quero o sentimento negativo que foi criado em mim. Aí eu vou falando, né? Ira, né? Sim. Aí eu vou falando, eu vou especificando cada sentimento, vou fazendo, né? E aí eu falo, sinto muito, me perdoe. Talvez tem vezes que dá uns 10 sentimentos, estamos entendendo. Mas legal, é mais ou menos o efeito é o mesmo, né? Imagina assim, ó, uma situação X em que você ficou desgostosa com uma pessoa, né? Naquele horário, naquele dia, naquele momento, ou então veio alguma coisa que você ficou muito desgostosa. Aí você se dá conta que você está se sentindo desgostosa com o momento presente, no momento presente, né? Aí o que você vai fazer? A ideia vai vir um pensamento, vai vir outro pensamento, vai vir outro pensamento, ou seja, que são os pecados, os delitos que aquela pessoa, que aquela coisa, a circunstância foi te causando. Porque a tendência, a mente, ela começa... Aí o que ele está dizendo assim, se dá conta disso, né? Todas as acusações que você está fazendo contra aquela situação, e você pergunta assim, eu me condenaria por fazer isso? E daí você vai para o outro lado. Porque muitas vezes a gente pensa que uma pessoa fez algo para nós e ela não fez, ela estava com a melhor das intenções, ou ela nem estava entendendo por que você ficou indignado com ela, porque para ela estava tudo certo. Consegue entender? É nessa ideia. Então, quando você faz essa pergunta, é como se você voltasse para si mesmo e te desse conta, olha o que eu estou fazendo. Né? A gente é como se estivesse jogando pedra na cruz, assim, né? O cara crucifica a pessoa, né? Então é a sensação.
Então, no fundo, acaba sendo uma coisa muito semelhante, mas é como se você desse um choque em si mesmo, porque daí você se sente, é aquela sensação assim, você se vê pelado. Entendeu? Quando você se vê pelado, porque você se vê fazendo uma coisa horrível, acusando, né? Não é assim? É isso. Foi o que eu entendi. Se alguém quiser fazer um comentário sobre isso. Não? Então vamos lá, vamos botar o 16 aqui. Ó, aí. Deixa que ele seja libertado de todos os pensamentos de pecado que tinhas em relação a ele. Então, aquela ideia do estar desgostoso com a situação, né? E agora estás preparado para a liberdade. Se até este momento tiveres praticado com disponibilidade e honestidade, ou seja, se mantido na presença, começarás a notar uma sensação de elevação, uma diminuição do peso sobre teu peito, um sentimento de alívio nítido e profundo. O tempo remanescente deve ser dado a experimentar o fato de que escapaste de todas as pesadas correntes que buscaste colocar sobre teu irmão, mas que foram colocadas sobre ti. Vamos lá. Deixa que ele seja libertado de todos os pensamentos de pecados que tinha em relação a ele. Ou seja, você vai, como você disse, você vai usando o Ho'oponopono, mas a ideia é essa, a sensação de que você vai se libertando. Por isso que ele fala, ó, agora estás preparado para a liberdade. É como se passasse em fila, um pensamento por pensamento. Se até este momento tiveres praticado com disponibilidade e honestidade, ou seja, estar disposto a fazer isso, começarás a notar uma sensação de elevação, uma diminuição do peso sobre o teu peito e um sentimento de alívio nítido e profundo. Eu penso que quando a gente trabalha com essa ideia da presença e usa uma ferramenta de perdão, ou de Ho'oponopono, ou mesmo de morte marcha, como a gente também estuda, isso vai acontecendo. Porque a disponibilidade é que às vezes tem que ser, dependendo do desgosto ou da sensação, a gente vai ficar um tempo ali, né? Daí ele fala assim, o tempo remanescente deve ser dado a experimentar o fato, né, ou seja, o que aconteceu, que escapaste de todas as pesadas correntes que colocaste sobre o teu irmão. Por isso que, ou seja, é como se você, quando você acusa, quando você julga, você está acorrentando ele, mas mais que foram colocadas, na verdade, sobre ti. Porque a gente pensa que a gente está odiando ele, a gente pensa que a gente está julgando ele, mas é a nós mesmos que a gente está conosco que nós estamos fazendo isso. Daí a gente entende, por isso que a gente faz a pergunta. Eu faria, peraí que agora a pergunta aqui vai, eu me condenaria por fazer isso? Então é mais ou menos, entendeu? A ideia. Interessante, Sara, que isso é algo palpável. Quando você faz uma boa meditação, quando faz um bom Ho'oponopono, como ele fala aí, no estado realmente de consciência, você sente isso, na hora que você termina o Ho'oponopono, a meditação, você sente esse alivio. É algo palpável. Como eu falei da outra vez, né? No meu caso, eu chego até a rotar, né? Quer dizer, aquelas energias que você criou ali, né? Incrível como é que a coisa é palpável. Palpável. Ele fala assim, se tiveres praticado com disponibilidade e honestidade, começarás a notar uma sensação de elevação. Não é? É por isso que a gente dá elevação, porque você volta-se, né? Porque o ego, ele tendência nossa, ele fazer isso, a sensação é essa, você está afundando, você está se sentindo mal, você está se sentindo... E quando você faz isso, é como se algo em você se expandisse, se abrisse, se elevasse, né? Aí fala assim, uma diminuição do peso sobre o teu peito, né? Porque a gente tem uma sensação de angústia, né? E é isso. As energias acumulam no chakra, né? Do coração, aí, dependendo. Acumula em tudo, mas entende o que você diz. A sensação é ruim. É porque a gente começa a respirar errado, a gente começa a nublar, é toda uma sensação corpórea péssima, né? E aí, conforme, se você se dá conta, né? Usa, como se diz, dessa disponibilidade da sua honestidade,
você traz esse benefício para você e você começa a se sentir melhor. E aí a gente fala, eu quero mais disso. Isso mesmo. Nem sempre a gente consegue vencer as tentações, mas depois de um tempo que a gente começa a praticar, fica mais fácil. A gente vai tomando um estado de consciência, a gente vê que certo estado de mente não está certo. Então, você já, mesmo que você entrou, você dá um jeito de sair, né? Exatamente. Depois que você aprende, porque né, é muito, muito doido, né? No início você pensa que não funciona, mas depois que você tem uma certa continuidade no fazer, né, essas ferramentas, usar essas ferramentas, você começa a ver que elas estão dando resultado. Porque um dia acontece algo e fala, nossa, aconteceu. É mais ou menos assim. Tá bom? Vamos ler o 17 aqui, ó. O perdão deve ser praticado todo dia, pois haverá ainda muitos momentos em que esquecerás o seu significado e atacarás a ti mesmo. Quando isso ocorrer, permite que a tua mente veja através dessa ilusão ao dizer a ti mesmo que eu percebo o perdão tal como é. Eu me acusaria por fazer isso? Não colocarei essa corrente sobre mim mesmo. Ou seja, é uma forma de a gente devagar aprender a amar a si mesmo, valorizar o nosso próprio ser e quem realmente nós somos. Daí fala assim, em tudo o que fizeres, lembra-te disto. Ninguém é crucificado sozinho e, no entanto, ninguém pode entrar no céu por si mesmo. Terminamos acho que terminou essa lição, peraí. Então vamos voltar aqui. E aí, o que vocês querem falar sobre? Vou ler de novo e eu queria que alguém comentasse o que entendeu. Porque isso aqui é a síntese do que ele fala que eu percebo o perdão tal como é. Ele fala assim, o perdão deve ser praticado todo dia. Penso que isso não há dúvida, né? Pois haverá ainda muitos momentos em que esquecerás o seu significado e atacarás a ti mesmo. Já deu para entender, né? O que é atacar a ti mesmo. Conversinha, né? Mágoas, ressentimentos, né? Quando isso ocorrer, permite que a tua mente veja através do quê? Dessa ilusão. Acho que já deu para entender que a mente nossa, essa mente perturbada, insana, quando ela está atuando em nós, ela é uma mente ilusória. Daí fala assim, ao dizeres a ti mesmo, que eu percebo o perdão tal como é. Né? Então a gente está num momento de insanidade, aí a gente pode respirar um pouco e falar que eu percebo o perdão tal como é. E pergunta, eu me acusaria por fazer isso? Não colocarei essa corrente sobre mim. Né? Assim, sei lá, a gente fez uma coisa que achou que não foi boa, né? Vamos botar agora, levando só para nós, não vou nem vir algo bem externo, né? Às vezes a gente foi grosseiro com alguém, a gente fez não sei o quê, aí a gente começa a conversar. Né? Começa a se sentir, né? Nossa, isso aqui que a outra pessoa vai pensar, papapá. Bem, você estava no mau dia, só isso. Perdão, daí não colocarei essa corrente sobre mim. Daí ele fala assim, em tudo que fizeres, lembre-te disso. Ninguém é crucificado sozinho. No entanto, ninguém pode entrar no céu por si mesmo. E é isso, gente. A gente não vai adiante, porque a gente vai voltar, né, ao tema anterior, né, o capítulo 1. Então, eu gostaria de saber se alguém queria fazer algum comentário ou falar alguma coisa. Se ficou alguma dúvida, se entendeu, se achou interessante. Não? Nenhum comentário? Vou pensar que eu estou aqui. Ai, Sara, aí esse estudo do perdão termina aqui? Terminou aqui, né? Essa lição termina aqui. A lição termina aqui. Uhum. É um estudo grandioso de autoconhecimento, assim, eu acho que é um estudo que a gente de vez em quando tem que estar dando uma olhada, né? E tem que realmente colocar em prática, ou seja, a lição é maravilhosa. Ela veio no momento para mim que eu estava realmente precisando.
certo? Então, um entendimento mais profundo do perdão em si, e nós compreendermos que isso é essencial para a nossa saúde do espírito. Se a gente quiser ter paz, saúde, tem que ter a capacidade de perdoar, de entender a importância desse sentimento, né, grandioso, né? E não é por acaso que o Cristo falou, perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? Mas o que eu gostei foi a profundidade como ele é colocado nesse estudo, né? Como é colocado, e agradeço as suas explicações, porque às vezes a gente lê um parágrafo desse e a gente fica no superficial, você não consegue aprofundar. Não, mas eu, assim, eu faço o meu melhor, né? Eu acho que deve ter coisas maiores aqui nesse parágrafo que eu nem estou vendo. Mas pelo menos você vê o que a gente não vê. É verdade, né? Às vezes você vê o que a gente não vê ainda, né? Que a gente não vê. Para mim foi maravilhoso. Caiu bem no momento que eu estava realmente precisando. Gratidão, Sara. Eu que agradeço. Então, aí, semana que vem a gente vai voltar. Eu até vou deixar aqui, né? Porque a gente terminou os princípios dos milagres, né? Nós vamos entrar no parágrafo 2, né? No capítulo 1, que é o significado dos milagres. E aí a gente vai entrar, acho que é seção 2, Revelação, Tempo e Milagres, na página 5. Aí nós vamos começar o livro do início, como a gente tinha feito, né? Porque a gente tinha feito esse bem bolado para falar do perdão, para ver se a gente ativa melhor a ideia do perdão, né? Porque a base aqui, praticamente, ele fala de perdão, perdão, perdão. E aí, se a gente entende melhor o que ele é, a ideia, né? Porque a gente tem uma ideia do perdão, mas se a gente pega a linha do raciocínio do livro, facilita usar a prática dele, através desse livro, né? Não de... Né? Eu sei. Eu acho porque a gente já... Não, a gente já tem um conhecimento, já estudou em outras literatura, em outras linhas, né? Mas o enfoque dele aí é um enfoque diferente, parece que aprofunda mais, é algo assim... É uma didática diferente, é uma percepção diferente. Isso. É questão de percepção, né? É uma percepção diferente, né? É um alertar diferente, né? Realmente amei. Amei esse estudo, Sara. Muito obrigada. Então, tá bom, gente. Então, Sara, você falou do intervalo. Vai ter intervalo que dia? Ou não vai ter? Não, intervalo, isso a gente não comentou. Eu vou parar a gravação, a gente conversa aqui agora, tá, gente? Só deixa eu botar aqui. Então, peraí, eu vou dar tchau a todos, né? E aí a gente conversa. Um abraço, só um pouquinho. Um abraço.